capítulo 28, verso 10, diz assim: Partiu Jacó de Betseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali pousou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez-a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei a ti até cumprir eu aquilo que te lhe referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar que eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Sente, por favor. Meus irmãos, o livro do Gênesis é centralizado em 7 grandes patriarcas: Enoque, Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses 7 patriarcas é dividido em um grupo de 3 e outro grupo de 4. Os 3 primeiros, Enoque, Abel e Noé. E os outros 4, Abraão, Isaque, Jacó e José. Dentro desses últimos 4 que nós dividimos, eles têm 4 coisas simultâneas, interligadas com a vida um dos outros. A vida de Abraão é marcada por 4 poços, ou 4 altares. Em toda a sua trajetória, saindo de lá, de Uz, dos caldeus, até chegar à terra prometida, Abraão vai erguer 4 altares. A vida do seu filho Isaque é fundamentada em cavar poços. Isaque cava 4 poços. Então Abraão tem 4 altares, Isaque tem 4 poços, Jacó tem 4 colunas. 4 colunas Jacó faz. E José é marcado por 4 sonhos. Então nós temos altar, poços, colunas e sonho. Altar fala da vida de consagração. Poços fala da vida de profundidade, intimidade com Deus. Coluna fala de testemunho. E sonho fala de adoração. Só podemos chegar no último estágio se partirmos do primeiro, que é o altar. Não podemos ter adoração se não houver altar na nossa vida. E se o altar não tiver profundidade, não é altar, é qualquer coisa. E se esse altar que tem profundidade não refletir em testemunho de vida, também não é. E tudo isso desemboca numa vida reinante, a vida de sonhos realizados. Mas eu quero falar nessa noite, se o tempo me proporcionar, sobre as 4 colunas de Jacó. Jacó é filho de Isaque, neto de Abraão, nascido de uma gravidez de gêmeos, cuja mãe sentia muitas dores e ficou preocupada porque não havia ultrassonografia computadorizada como hoje. E ela então ora a Deus para saber o que é aquilo, porque os meninos brigavam já dentro do ventre dela. E Deus disse a ela: o que você tem dentro do seu ventre são 2 nações. O maior vai servir ao menor, e o menor será senhor do maior. Quando esses meninos vão nascer, por estatuto e mandamento de Israel, era marcado, pois, o primeiro, chamado de primogênito. A parteira, com muita habilidade, tinha em suas mãos uma fita
para marcar aquele que fizesse o primeiro rompimento. E quem faz o primeiro rompimento é Esaú. Quando Esaú rompe e que vai sair, Jacó pega pela perna, pelo calcanhar de Esaú, puxa e sai depois. Mas Esaú estava marcado. O nome Esaú significa peludo, cabeludo. O nome Jacó significa aquele que agarra e sustenta. Embora exista muito significado para o nome Jacó, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente só frisa o nome Jacó com suplantador, enganador e mentiroso. Se a gente fixar somente nisso, nós vamos acarretar num problema lá na frente. Porque o próprio Deus diz que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Deus não é Deus de engano, nem Deus que suplanta. O que é Deus de Jacó ali? O nome Jacó significa aquele que agarra, sustenta e vence. Significa dizer que o Deus de Jacó é o Deus que não perde em batalha. Mas os meninos nasceram e a Bíblia diz que Esaú foi perito de caça e Jacó estava se ficar em casa com a mãe nos serviços da casa. Aproximando-se, pois, os dias, chegando a hora do seu pai Isaac partir, sua mãe então tem uma ideia e diz: Jacó, você precisa receber a bênção do teu pai. Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele havia saído para caçar, quando voltou com muita fome, Jacó havia preparado um cozido de lentilha, e Esaú chegou e disse: me dá para comer, senão eu vou morrer. Jacó disse: não, eu só dou a comida a você se você vender o direito de primogenitura. Esaú disse: do que me vale esse direito? Esaú rejeitou o que era tão sagrado. Ele vendeu o que era inegociável. Jacó então comprou. Jacó não roubou o direito de Esaú de primogenitura. Mas agora chega o momento em que Isaac já está envelhecido e precisa decretar a bênção sobre seus filhos. Sua mãe chama Jacó e diz: Jacó, teu pai pediu um cozido e Esaú saiu para fazer isso, então faz primeiro, pega aqui um cabrito que tem no curral, mata, prepara e leva. Jacó disse: mãe, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, o pai vai conhecer. Ela disse: caia sobre mim a maldição. Mas como pode, mãe? Esaú é cabeludo e eu sou liso. Ela disse: não tem problema, pega peles de animais, alguma coisa, faz uma camuflagem e entra. Diz o texto que Jacó fez e entrou na presença do pai Isaac. Quando ele entrou na presença do pai, o pai perguntou quem é. Ele disse: é Esaú. Esaú. Ele disse: se aproxime que eu quero tocar em você. O velho era experiente. O velho não tinha visão, estava provavelmente com problema de cataratas. Quando Isaac tocou em Jacó, ele disse: a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Ele então decreta a bênção sobre Jacó. Quando Jacó acaba de sair, quem entra? Esaú. Quando Esaú entrou, Isaac disse: não posso mais abençoar, eu já abençoei teu irmão. Então Esaú chama Jacó e diz: no dia que pai morrer, eu vou te matar. A sua mãe, percebendo que o pai já estava velho, disse: Jacó, pega tudo que tem e vai para uma terra chamada Arã, ou Pade-Arã. Lá tem um irmão meu, porque eu sei que no dia que teu pai morrer, teu irmão vai te matar. Depressa Jacó pegou tudo o que tinha e partiu em uma jornada. Ele tinha andado aproximadamente 70 quilômetros, porque é o percurso que se dá para andar em um dia. Ele chega no deserto, e ali no deserto o sol já se põe. Jacó então agora está cansado de viagem, pega uma pedra e coloca como travesseiro e deita. E enquanto Jacó deita e dorme, Deus aparece em sonho a Jacó. Jacó viu uma escada que saía da terra até o ponto do céu, o anjo descendo e subindo, e Deus aparece e faz promessa a Jacó que havia feito a Abraão, que havia feito a Isaac, mas ele acrescenta. Ele havia prometido a Abraão que daria terra, que ele seria abençoado, mas agora ele está dizendo a Jacó que ele vai com Jacó, ele está com Jacó. E o que eu acho interessante é que quando Deus promete algumas coisas na nossa vida, sai fora do contexto em que estamos vivendo. Jacó está apenas, quem sabe, com uma trouxa de pano e poucas coisas que pôde levar, mas Deus então faz uma promessa que sai do campo da realidade em que ele está vivendo. E diz: Jacó, a terra em que está eu te darei para você, eu vou te abençoar, eu estou contigo, eu vou contigo,
isso, e você será uma bênção para as outras famílias. Ora, o cara que está fugindo de casa, com medo do irmão, não tem como entender o Deus que faz profecias fora do contexto em que vivemos. Aleluia. Talvez você esteja vivendo aqui nessa noite em uma situação totalmente adversa daquilo que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Mas Deus é o Deus que realiza sonhos e que cumpre as suas promessas. Jacó sai de Bet-seba para Pade-Aram, aproximadamente 800 quilômetros. Ele andou 70, tem muita estrada pela frente. Mas a Bíblia não vai narrar o restante até ele chegar lá. Vai narrar a hora que ele chega. Mas ali, naquele lugar, diz o texto que Jacó pegou uma pedra, erigiu como coluna, colocou azeite e disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Aleluia. A cidade que antes se chamava Luz, Jacó agora chama ela de Betel. A palavra Bet significa casa, Tel significa Deus. Ele está dizendo: aqui é a casa de Deus. É interessante que na casa de Deus você pode sonhar. Glória a Deus. É interessante que na casa de Deus não há grande nem pequeno, todos somos iguais. Na casa de Deus não tem rico, não tem pobre, não tem grande nem forte. Todos nós temos a liberdade de sonhar, porque esta é Betel, a casa de Deus. Ele então ergue aquela coluna e vai para Aram, ou Pade-Aram, como você queira chamar. Quando Jacó chegou lá, ele encontra com sua futura namorada, sua futura esposa, Raquel. E ele vai para a casa de Labão. Labão recebe muito bem, mas Deus está tratando com Jacó. E Jacó diz: olha, eu estou apaixonado por Raquel, eu quero me casar com Raquel. Labão disse: pois bem, você tem alguma coisa para pagar? Dote da namorada, da noiva? Disse: não. Pois você tem que trabalhar. Quantos anos eu tenho que trabalhar? 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos por Rebeca. Quando foi na noite de núpcia, Labão empurrou Léia ou Lia, como você queira chamar. Dentro da tenda, Deus está confrontando Jacó, porque foi dentro de uma tenda que Jacó entrou por Ismael, por Esaú, e agora ele vai entrar dentro da tenda e ele vai ter relação com Lia, pensando que é Raquel. Olha como Deus está tratando Jacó. Isso é a síndrome do que nós vivemos hoje. A síndrome daqueles que querem ser Esaú, quando na realidade eles são Jacó. A síndrome da falta da identidade, daquilo que nos identifica o que nós somos. Até os pregadores no púlpito não são mais o que devem ser. Tentam manobras e manipular pessoas como os outros fazem. Até as vozes imitam, gestos. A primeira coisa que eu aprendi no texto bíblico é que nós devemos ser verdadeiros. Primeiro com o texto, segundo com o que eu sou. Jacó entra na tenda e quando ele acorda de manhã, quem está lá? Léia. Feia, esconjagada, toda desregular. Aí Jacó disse: como é isso aqui? Não, peraí, foi dar em Labão. Labão, sai daí. Como é que pode? Eu queria casar com Raquel, você me deu Léia ou Lia. Labão disse: pois é, aqui na nossa terra é diferente. Mas ele disse: mas eu não quero essa, eu quero é Raquel. Ele disse: então é mais 7. Sabe o que eu aprendo aqui, jovens que estão apressados para casar? Aquele cara que namora e diz: se você não se entregar para mim, você não me ama. Isso é mentira. Porque o amor verdadeiro tudo suporta e espera. Observe Jacó trabalhando 7 anos, mais 7 anos, 14 anos para ter a mulher dos seus sonhos. Sem falar que ele trabalha. Ele não é preguiçoso. Ele não vive no Facebook nem na internet. Ele não vive com o cabelo apenas banhado de gel, rebolando no meio da estrada com roupas apertadas. Ele labuta cuidando de ovelha de manhã, de tarde, de noite. Ele está tirando carrapicho de ovelhas. Ele está cuidando de ovelha, tirando ovelha de buraco, levando ovelha para
Ele trabalha 14 anos, e ele tem a mulher de seus sonhos. 14 anos Jacó trabalhou como servo de Labão. Jacó disse: Labão, vou embora, não tem como ficar aqui. Labão disse: não, para aí, fica aqui. Eu vou ajudar você, vamos negociar. Você vai trabalhar comigo. Labão era malandro velho. Labão pegou um monte de ovelhas pretas e disse: Jacó, as que nascer branquinha é tua. Jacó disse: está certo, Labão. Aí Jacó vai cuidar das ovelhas. Aí o Deus que cuida de Jacó, o Deus que havia aparecido a Jacó lá no deserto, disse: Jacó, deixa comigo. E quando as ovelhas iam nascendo, todas pretas nascendo brancas. Aí Labão disse: fala aí, Jacó, está errado. Agora não é mais as brancas. As brancas são minhas e as pretas são suas. Aí Deus disse: deixa comigo, Jacó, porque quem entende de cor não é coral, é eu. Eu mudo a cor. Aí Deus mudava a cor das ovelhas. Aí Labão disse: não, Jacó, não é nem a preta nem a branca, vai ser as malhadas. Jacó disse: não tem problema, confia em Deus. E quando nasciam as ovelhas, nascia o malhado. Aí Labão disse, e Labão mudou o salário de Jacó 12 vezes. E quanto mais ele mudava, Deus abençoava Jacó. E aí Jacó decide voltar para casa. E ele disse: Labão, deixa-me ir embora. Labão disse: não, você não vai, fica aqui. Aí os filhos de Labão olhavam para Jacó atravessado, porque Jacó já estava mais rico do que Labão. Se esse cara está roubando papai, porque não pode. Olha, quando Deus começa a abençoar, nem mesmo de casa entende. Nem mesmo de casa entende. Aí começaram a olhar para Jacó atravessado. Como é que pode? Jacó tem boi, tem ovelha, tem camelo, tem servo, tem mulher, tem menino, papagaio, periquito, tudo isso. Labão então também confronta Jacó. Jacó diz que vai embora, Labão não quer deixar, mas Jacó toma uma decisão e vai embora. Pega as mulheres e os meninos e pá. Jacó tem que voltar para fechar conta com seu irmão Esaú. Quando Labão percebe que Jacó tem ido embora, Labão então se levanta, pega uma tropa e vai atrás de Jacó. 3 dias caminhando, chegou, pois perto onde Jacó estava. Aí diz o texto que Labão, cansado, deitou, e Deus apareceu em sonho e disse a Labão: Labão, não toque em Jacó, ele é meu. Ele é meu. No dia seguinte, depois, Labão vai e encontra com Jacó e dá uma lição de moral. Começa a dizer: Jacó, você foi embora, não deixou os netos para que eu beijasse, não deixou minhas filhas para que eu despedisse e tudo mais. E Jacó disse: olha, eu não estou levando nada do que é seu, tudo que eu tenho aqui é meu. Foi conquistado porque Deus me deu. Mas diz o texto que ali eles vão erguer uma segunda coluna da vida de Jacó. Diz o texto que eles pegaram uma pedra e ergueram uma coluna. Só que essa coluna é diferente da primeira. A primeira coluna tem azeite, tem óleo. A segunda coluna nem tem azeite, nem tem óleo. Por quê, pastor? Por quê? Porque ele está fazendo uma aliança com o mundo. Labão representava o mundo. O mundo não tem o óleo representa o Espírito Santo. Não há nenhuma compatibilidade entre o mundo e os que servem a Deus. A segunda coluna de Jacó é a coluna que ele vai erguer exatamente quando ele está se separando de Labão, dizendo: quem está aqui não passa para lá, quem está de lá não passa para cá. Jacó então desce a sua trajetória. Ele vai erguer a terceira coluna. Não vou nem olhar mais exposto por causa da hora, porque eu não... Ele vai erguer a sua terceira coluna. Só que antes de erguer a terceira coluna, ele tem um lugar para passar, é chamado Val de Jaboque, um riacho. Chega no Val de Jaboque, ele agora passa as mulheres, passa os filhos, passa os servos, tudo que tem, e ele volta para o outro lado. E diz o texto que apareceu um homem e começou a lutar com Jacó. Jacó agora está longe das mulheres, longe dos filhos, longe das servas, longe de tudo. E ele agora está lutando com o mundo. E aquela luta durou a noite inteira. Quem estudou teologia sabe que ali é uma teofania. É a aparição de Deus em forma de homem. E ele lutando com Deus.
lutando com Deus, lutando. Mas diz o texto que o homem viu que Jacó não ia ganhar. Aí, graça, infinitamente misericórdia, ele dá um golpe na coxa, no nervo de Jacó, e Jacó cai. Quando Jacó recebe esse golpe, que aquele anjo o homem está querendo abençoar Jacó. Aí Jacó então agarra ele, o sol já vai amanhecendo, e ele disse: Jacó agarra ele e disse: não vai embora enquanto você não me abençoar. Aqui eu entendo que Jacó entendia que havia uma outra bênção além das materiais, porque ele tinha muito servo, ele tinha 2 esposas, ele tinha filhos, ele tinha tudo que o homem queria como riqueza. Diz a Bíblia mais na frente, se você ler em casa, que Jacó tinha tanta riqueza que quando ele vai encontrar-se com Labão, ele divide sua riqueza em 2, porque era tão grande que Labão, vendo uma, pensava que era tudo. Só que naquele confronto da luta com Deus e Jacó, há uma pergunta-chave. Porque o val de Jaboque é necessário a todos nós. Porque você pode correr, você pode ir para a Pá de Arã, você pode rodear, mas você tem que passar no val. O val é o lugar de encontro com Deus. O val é o lugar do encontro com Deus. E no momento daquele golpe, Jacó agarra o homem e diz assim: não vai embora. Ele disse: deixa eu ir embora, porque a alva já está vindo. Ele disse: você não vai enquanto não me abençoar. Não adianta lutar, porque ele só abençoa quando quer. E o anjo faz a pergunta a Jacó. Jacó não pergunta Jacó, ele pergunta: qual é o teu nome? Sabe quantos anos já faz, irmão? 20. 14 anos ele trabalhou, 14 anos ele trabalhou, 7 por uma, 7 por outra, 6 ele trabalhou, ele está voltando 20 anos depois. 20 anos depois, Deus encontra com Jacó no Val de Jaboque e pergunta: qual é o seu nome? Sabe por quê? Porque fazia 20 anos que Jacó tinha entrado dentro de uma tenda, seu pai cego, já de catarata, idoso na idade, e ele pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: Esaú. A resposta da bênção está no nome qual Jacó vai dar a ele. Deus está dizendo para Jacó: é muito fácil enganar velho, é muito fácil enganar quem tem catarata, é fácil fazer as coisas escondido do pastor, é fácil fazer as coisas escondido do dirigente, é fácil fazer as coisas escondido da igreja. Mas Deus está dizendo: Jacó, eu quero saber qual é o teu nome. Ele está querendo saber. Entrega a Jacó quem tu és. Confessa, Jacó. Confessa. Ele disse: o meu nome é Jacó. Ele disse: lutasse com os homens e com Deus e prevalecesse. Com os homens foi com Labão, com Deus foi por naquele momento. Ele disse: teu nome não se chamará mais Jacó, teu nome será chamado Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Jacó pergunta: qual é o seu nome? Não há problema, Jacó. O problema não é quem sou eu, o problema é quem é você. Quem está em jogo aqui, Jacó, não é o meu nome, é o teu nome. Jacó então recebe o nome de Israel. E Jacó, o dia amanhece, o anjo sai do ambiente, Jacó atravessa o val de Jaboque. De longe seus filhos estão na tenda, suas esposas, e Jacó vem agora com os pés mancando. Se você ler e estudar o nervo que foi atingido de Jacó, dá uma pregação. Esse nervo só é rompido em acidente de automóvel em alto impacto. É o nervo responsável por todo o movimento da estrutura do corpo. Está aqui na coxa. Jacó vem mancando. De longe, os filhos olham, mas é Jacó?
Alguém diz, é Jacó. Outro diz, parece com Jacó. Mas é Jacó. Quando Jacó se aproxima, ele diz, é Jacó. Jacó disse, não é Jacó. O Jacó ficou do outro lado do rio. Quem está aqui agora é Israel. Ele caminha. Ele caminha para a sua terceira coluna. A terceira coluna de Jacó é quando ele vai chegando perto de Judá. Sua esposa tem dor de parto. Ele disse, eu quero que esse menino nasça em Judá, nasça em Belém, e ele pode ser o Messias. Apressaram-se, pois, nos passos, mas a contração de dores foi tão grande e pararam, armaram a tenda. A parteira entra, e a mãe vai ter o filho, e Raquel grita, e Raquel chora, e ela tem um menino, mas ela morre no parto. No momento que ela morre, nas dores da morte, ela disse, mostra o menino. E mostraram o menino para ela e disseram, olha aqui, se alegra, Raquel, porque tu deste a luz a um menino. E ela disse, esse menino vai se chamar Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó está do outro lado da tenda, ansioso, e a parteira chega e diz, Jacó, o menino nasceu, mas Rebeca morreu. Jacó disse, eu quero ver o menino. E trouxeram o menino aos braços de Jacó, e Jacó pegou o menino. E quando ele pegou o menino, ela disse, Jacó, ela fez um pedido e pôs o nome a esse menino na hora da morte, e disse, ele se chamará Benoni. Jacó disse, não, ele não vai se chamar Benoni, ele não vai ser chamado filho da minha dor, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. A terceira coluna de Jacó. E depois desse episódio, a vida de Jacó agora é consagrada a Deus. Experiência que ele tem com Deus ali. Ele perde sua esposa, tem um filho, muda o nome do filho para Benjamim, que era Benoni, filho da minha dor. E ele agora vai encontrar-se com Labão. E alguém chega para Jacó e disse, Jacó, Labão está vindo aí com muita fúria. Ele vem com um bando muito forte. Ele vem com muita raiva de ti, Jacó. O texto diz que Jacó orou a Deus, pediu a Deus. E daquele momento, diz o texto, que Jacó, depois de erguer aquela coluna, levantou-se e não se chama. E aí diz que levantou-se Israel. No contexto de Jaboque para cá, ainda chamava Jacó. Mas depois daquela coluna, levantou-se, pois prosseguiu Israel. Na terceira coluna de Jacó, Deus quebra o egoísmo, a altivez. Deus está tratando Jacó. Deus fez um percurso, irmão, escute, de Betel a Arã. Mas é porque Ele quer tratar Jacó. Há coisas na nossa vida que Deus nos leva a caminhos, porque o importante não é a viagem, é o tratamento que Ele quer fazer conosco na viagem. Ele faz a gente ir e entrar por alguns lugares e nos traz de volta ao mesmo lugar que partimos, para mostrar que o único destino que nós temos é tratar nós mesmos. Ele tratou o egoísmo, Ele tratou a altivez de Jacó. Jacó vai voltar para onde Deus quer que ele volte. Mas diz o texto que ali Jacó colocou suas tendas e queria ficar ali. Jacó estava agora acomodado e queria ficar mais um tempo ali.
Jacó não queria voltar. Havia campos, havia tantas farturas. Mas Deus está dizendo: Jacó, você vai descer. Eu quero você em outro lugar. Ele vai levantar a quarta coluna quando ele desce agora, novamente para Betel. Só que quando ele vai erguer a quarta coluna, não é mais Betel, agora é El Betel. A primeira coluna que ele ergue é Betel. A sua última coluna agora não é mais Betel, é El Betel. Qual a diferença, pastor? Enorme. A primeira coluna significa casa de Deus. E a última coluna, pastor? A última coluna significa o Deus da casa. Você entende? Porque o problema não é conhecer a casa de Deus. O problema é conhecer o Deus da casa. O projeto de Deus na vida de Jacó era que ele conhecesse a Deus e não a casa só de Deus. Porque às vezes, irmão, nós entramos exatamente no campo da religiosidade. Esse foi um dos maiores problemas de Israel. Foi limitar a Deus a 4 paredes. Foi limitar a Deus a um local geográfico. Olhava para o templo e dizia assim: Deus está aqui. Nenhuma outra nação tem esse Deus, só nós temos. Deus disse: vou permitir que esse povo seja levado, o templo seja destruído, e eles entendam que eu não estou preso a 4 paredes. Não basta cantar no coral, não basta ser obreiro, não basta estar só na casa de Deus. Nós precisamos ter um encontro com Deus da casa. É a diferença que diz o pregador do cara que citava o Salmo 23. Diz que o pregador citava o Salmo 23 com uma eloquência muito boa. E ninguém fazia nada. E veio um irmão que não tinha uma retórica muito boa, que não tinha uma oratória boa. Ele citava o Salmo 23, às vezes faltando até algumas palavras. Mas a graça de Deus era manifestada no ambiente. E ele pergunta ao rapaz: qual a diferença? Ele diz: o problema é que você conhece o Salmo, mas eu conheço o Deus do Salmo. Não basta apenas, irmãos, estarmos na casa de Deus. Precisamos ter um encontro com o Deus da casa. Aqui, irmãos, eu concluo. As 4 colunas de Jacó em 4 etapas da sua vida. A primeira foi na cidade chamada Luz, Betel. Aqui dá a entender-se que a primeira coluna trouxe a luz à vida de Jacó. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que está comigo não andará em trevas. Essa é a primeira coluna de Jacó, que está relacionado a uma vida de iluminação. A segunda coluna de Jacó está relacionado à vida de separação, porque a luz tem exatamente esse objetivo na nossa vida: separar trevas da luz. A primeira coluna é a coluna da iluminação. Deus iluminou, Deus se revelou, Deus mostrou a Jacó. A segunda coluna, Deus agora está dizendo: Jacó, separa-se daquilo que não faz parte da tua chamada. A terceira coluna, podemos chamar a coluna da consagração. É o momento da entrega, daquilo que é consagrado, devotado, entregado, em oferta de libação a Ele. Na primeira coluna tem óleo, na segunda coluna não tem óleo, na terceira coluna tem azeite e óleo. Mas não tem só azeite e óleo, tem libação, muito mais.
que é exatamente a consagração, a vida de adoração, a vida de santificação. E a quarta e última coluna, a gente pode chamar a coluna da adoração. Quando nós entendemos quem é o Deus da casa, nós não entramos aqui para mascar chiclete. Quando nós conhecemos o Deus da casa, nós não trazemos para Ele o que resta. Quando nós conhecemos o Deus da casa, nós não vemos para aqui passar tempo nem bater papo. Quando nós conhecemos o Deus da casa, nós viemos aqui adorar Ele. Adoração, meus irmãos. Adoração é muito mais do que canto. Adoração é a palavra do hebraico próximo, que é servir em tudo e em todo tempo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Deus da casa, e que nós possamos conhecer esse Deus. Porque na primeira coluna Jacó disse: Deus está aqui e eu não sabia. Quando ele desce na sua última, ele diz: aqui eu conheço o Deus desta casa. Eu termino dizendo que não adianta correr. Você tem que voltar para a casa de Deus, que é Betel, e conhecer o Deus desta casa. As 4 colunas da vida de Jacó, apenas introdutório, porque é muito profundo para a gente falar, mas que a gente possa meditar nessa noite sobre isso. Que a gente tenha uma vida de iluminação, uma vida de separação, uma vida de consagração e uma vida de adoração. Essas 4 colunas estão relacionadas às 4 áreas de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Todos eles vão ter iluminação, separação, consagração e adoração. Que Deus abençoe. Eu queria que você ficasse de pé.